Tá azul? Aí. Entrou. Ai, gente, deixa eu arrumar aqui agora, deixa eu me enquadrar, que eu não tô Ah, muito bem enquadrado, sabe? não, tá Tem ótimo. um... E aí, tudo bem, querida? Boa tarde. Boa tarde, eu tô bem. E você? Como é que estão as coisas aí por Londrina? Ah, a gente vai levando, né? Aqui parece que, se você sair na rua, parece que tá tudo normal. Um dia de outono normal. É, É, eu tô na quarentena desde o dia 16 de março. E E aí, assim, tenho saído para ir ao mercado, né, coisas básicas, às vezes tem que ir ao banco, ir na prefeitura, resolver questões que não tem outra maneira, sabe? uhum. Mas, assim, a cada saída é uma agonia, porque a sensação é que eu zerei a quarentena, sabe? Eu vou ter que ficar mais 15 dias guardado de novo para ver se não aconteceu nada, sabe? E as pessoas não estão nem aí, né? Você sai na rua, mesmo quem está de máscara, é notório que a máscara não está resolvendo nada, assim, porque as pessoas não têm uma postura para além de estar com a máscara, né? Então, tá difícil. Mas a gente vai levando. Eu estou tentando ficar bem aqui em casa, né, comigo. Eu, no início, assim, eu fiquei bem empolgado, né? Falei, ah, nossa, agora eu vou ter um monte de tempo livre, vou estudar. Aí li um monte de coisa, estudei um monte de coisa, assisti um monte de vídeo, umas aulas, umas coisas assim. Só que Sim. aí passou 3 semanas, me bateu uma bad. Eu caí num buraco, assim, falei, ai meu Deus. Porque eu comecei a ver as pessoas produzindo na internet, né, e fazendo coisas, tá? E eu não estava inspirado a isso, sabe? E aí começou a me bater meio que uma culpa, assim, sabe? Tipo, Uhum. poxa, a galera tá toda aí aproveitando a coisa e eu não vou aproveitar. E aí comecei a me sentir mal, sabe? Mas aí eu vi também outras pessoas se sentindo mal com isso, né? E aí eu reavaliei, assim, também conversando com outras pessoas, entendendo que de fato a gente não é obrigado a ter que fazer nada, né? Esse é um momento justamente da gente ficar quieto em casa. Né? Sim. Quem, claro, né? Não exclui, porque tem gente que tem o ímpeto, que tem a tecnologia e que tem possibilidades de desenvolver alguma coisa nesse momento, né? Que às vezes é dessa área, né? Da tecnologia. No meu caso, não é. A gente depende da presença. Sem a presença, a gente se sente muito mal, né? E aí acaba não fica estagnado, assim, sabe? Eu decidi não me cobrar mais. Eu vou aproveitar, então se for para passar um dia sem fazer nada, só deitado, eu vou passar, porque eu estou pensando na vida também. E o que importa é a gente sobreviver a esse momento para poder construir algo depois, né? Eu acho que esse não é um momento, né? Para mim, eu não vejo agora um momento de eu criar, sabe? Mas eu quero mesmo é que isso passe e depois disso a gente conversa o que vai ser, sabe? É, eu acho que Tô assim. a internet é aquela coisa que, ao mesmo tempo que ela tem um lado bom de nos manter conectado, como é possível nesse momento, porque a maneira como a gente está conseguindo falar com as pessoas, né, chamada de vídeo, as próprias lives têm sido um espaço importante de diálogo entre as pessoas e Sim. de todo o conteúdo que está sendo oferecido, das coisas que a gente está podendo aprender, é também o que acaba fazendo a gente sentir essa pressão, né? Essa cobrança pela Uhum. produtividade, ou essa sensação de perda de tempo. Meu Deus, olha quanto tempo a gente já está parado, não fiz nada, né? Sim, e também tem essa, é uma questão, né, acho que na verdade o que mais nos desestabiliza é que há uma questão prática que é pagar as contas, né? Sim. E então acho que a gente, especialmente da cultura, né, fica mais desesperado ainda, porque o nosso horizonte é muito mais estreito do que das outras pessoas, né? Porque é claro que vão dar um jeito de cuidar do empresariado, né, e de cuidar de quem está organizado num outro lugar. Mas a gente só vai conseguir mesmo trabalhar e juntar as pessoas
por último, nós seremos o último setor, né? Eu acredito que Então, a gente pode começar a pensar em trabalho em 2021 só. Trabalho uhum, presencial com o público, né? Até sim, lá, a gente, claro, vai se reinventar, vai tentar fazer outras coisas, públicos reduzidos, né? sim, Mas eu acho que esse ano não é nem só uma questão de autorizarem a voltar, é uma questão também do público se sentir querer, confortável né? para estar numa sala fechada, por exemplo. Né? O Sim. Eye de Paus Imagina, ainda Dona tem. Antônia, como que a gente vai servir um cafezinho da Dona Antônia, menina? A gente estava com uma temporada da Dona Antônia para o mês de março, no final de semana do dia 20. Aí foi a primeira semana da quarentena, né? Assim, oficial. Aí a gente teve que cancelar. Esse seria a primeira ação que a gente faria no ano para remunerar, entendeu? Para receber do ingresso, da bilheteria. E Sim. aí não rolou isso. A gente tem um projeto pelo PROMIC, né, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura aqui em Londrina, que é um edital de intercâmbio que a gente pretende. O projeto é para a gente ir para Santos e São Paulo, fazer um intercâmbio lá com a trupe Olho da Rua em Santos Sim. e a Mungunzá em São Paulo. E aí isso era para acontecer agora, assim, no meio do ano, né? A gente estava planejando para ser em julho a viagem. E aí no início da articulação a gente já teve que parar tudo e agora só esperar, né? Vamos ver quando é que isso vai acabar, assim. Ainda acho que quem tiver na rua ainda vai ser menos complicado nessa retomada, né? Porque ações ao ar livre, né, facilita mais assim. Mas quem está na sala, eu acho bem difícil. Mas tomara que essa pereira seja plantada em muitos terrenos agora, né? Porque realmente vocês pelo menos têm um baita espetáculo em repertório, que eu também acho que vai ser rua mesmo, né? Todo mundo assim, a 2 metros É, de eu, distância. sim, e nós estamos mais longe ainda com as pernas de pau, né? É, Então, nesse ano de 2010, a gente comemora 10 anos de Pereira. Olha só, é um uma monte. boa, é uma Umas boa marca, 300 né? apresentações. Umas 300 apresentações aí pelo país inteiro, né? E vamos ver, assim que der, eu acho que vai ser uma das primeiras coisas que a gente deve fazer nessa retomada é uma pereira aí. Vamos ver. Aham. Ô, Rô, mas eu queria que eu queria até voltar um pouco mais, assim, a tua carreira no teatro, ela começa com o Ais de Paus ou ela é anterior ao núcleo Ais de Paus? A minha carreira é anterior, né? Apesar de desde os 12 anos de idade, né, já entender que era mais ou menos por aí que eu queria seguir, eu só consegui sair de casa aos 17 anos. Mas também não consegui fazer teatro nesse momento. Eu acabei, por sobrevivência, fazendo outras coisas. Só em 99, quando eu tinha 19 anos, é que eu vim para Londrina, que aí me indicaram a Escola Municipal de Teatro aqui. E aí foi onde eu comecei, né? Fiz o curso, e mesmo ainda enquanto aluno da escola, eu comecei a estagiar nos processos lá, né, de montagens, das produções da instituição, e aos poucos fui me inserindo, né, até que participei do corpo administrativo da escola, dei aulas, fiz várias, atuei em várias áreas, né, eu aprendi a fazer produção, a fazer cenotécnica, a mexer com muitas coisas, né, e a perna de pau sempre foi presente, né? Logo no início eu aprendi a andar de perna de pau, mas também já direcionado para processos artísticos, né? Para criações. Então eu apresentei muitos espetáculos na rua usando perna de pau, participando dos projetos da Escola Municipal de Teatro, né? Inclusive tinha um chamado Caravana Ecológica, que era para público de caminhoneiro, estudantes, assim, e a gente apresentava no país inteiro os espetáculos, né? Eram sempre com temática ambiental, sobre tráfico de animal silvestre ou outras questões relacionadas. E,
Enfim, e essa foi para mim assim uma grande escola de aprendizado com a perna de pau, né? Até que eu comecei a ministrar algumas oficinas e em 2006 que aconteceu a oficina que depois gerou o Núcleo Agipaus, né? Então, nesses primeiros 6 anos meus de atividade, eu fui me empoderando desse conhecimento da perna de pau até que isso desencadeou essa construção aí. E aí foi uma oficina que vocês fizeram juntos. Você também estava como Eu aluno. ministrei. Ah, Não, você eu ministrou a ministrei uma oficina? oficina na escola de teatro. E aí quem fez a oficina, né, foram algumas das pessoas que continuaram depois comigo com o grupo, né? Então, o objetivo da oficina, ela não era simplesmente aprender a perna de pau, mas era tentar fazer teatro com a perna de pau, né? O meu interesse, até mesmo pelo medo todo que eu tenho, né, da altura e tudo mais, é, eu sempre me ative mais na questão do equilíbrio, do eixo, né, de tentar deixar a perna de pau o mais natural possível no contexto da figura que se constrói, né, para não ficar uma coisa... Porque, assim, muita gente anda de perna de pau, mas é muito difícil você ver um domínio primoroso, né? A minúcia do manejo do instrumento, né? Porque ela tem um pêndulo, né? Que você precisa dominar esse movimento dela. Então, o meu trabalho sempre foi nesse sentido, de tentar dominar esse instrumento, né? O tempo que esse instrumento tenta impor, né? E aí, aos poucos, aí na medida que foi rolando, né, rolou essa oficina, depois em 2007 teve outra oficina, em 2008 teve outra, e as pessoas que entraram nesse tempo, né, a gente foi construindo essa ideia de entender melhor a cena, como que ela pode se dar com a perna de pau, né, e até hoje ainda estamos buscando possibilidades. Pesquisando. Você tem medo de altura? Sempre. Mas na Pereira você tá naquela perna de pau de quantos metros? Imensa. Ali eu faço a perna de 1 metro, né? Aí lá tem a figura da morte, que é uma perna de 2 metros, que eu também já subi nessa perna, já experimentei, né? A Já gente já fez, né? treinou. Mas assim, eu acho que uma coisa legal também do grupo e que até do início, né, dos nossos processos e até chegar na criação da Pereira da Tia Miséria, a gente teve essa liberdade, sabe? Porque a minha pesquisa acabou se direcionando mais para a questão do apoio, né, do tripé, de usar o bastão, utilizar o bastão. Aí tinha a figura da morte, que era o manuseio dessa perna de 2 metros, né, mais alta, que tem um Eu outro sempre achei que era tempo. você que fazia amor. Não, quem fazia antes, na primeira formação, foi o Tunai, Tunai Tartari. Aí, na segunda formação, foi a Rebeca Carvalho. Uhum. E aí, agora, quem está na morte é o André Demarque. Ah, até acho que eu já tinha te falado isso, né? Acho que uma vez a gente Eu acho que já. conversando aqui em casa eu falei que era você. E ela Mas é que insiste é no por causa erro. da maquiagem, né? A estética ali tem uma equalização das figuras, né? Então fica meio confuso mesmo. As pessoas normalmente se confundem. Sim, na verdade, na Pereira, eu pessoalmente, eu já assisti muitas vezes o espetáculo e eu acho difícil identificar quem é quem, assim, quem faz o quê. Não, e eu acho isso um mérito, eu acho isso muito bom. Que bom. Até porque também já o elenco já teve algumas transformações, né? Já teve algumas substituições, a gente já alterou o espetáculo algumas vezes. É, e revezamento de papéis, né? Também, assim. Já teve alguns já. Durante o tempo que eu participei do espetáculo, eu sempre fiz o mesmo personagem. Eu acho que eu fui o único que fiquei 8 anos só fazendo a mesma coisa. Quem que é teu personagem? Eu sou mendigo. Aham.
E como é que se deu esse encontro com o texto? Porque a Pereira é uma pérola, né? É um texto incrível, assim. Como é que eu, pelo menos, nunca vi nenhuma outra montagem desse texto. E é um texto muito bom, né? É forte quando você vê assim a montagem e também a forma como vocês deram vida para o texto, né? É muito legal. Como é que foi esse encontro? Ó, foi assim. Na verdade, a gente estava em 2009, tinha aberto um edital do Promic aqui na cidade e a gente já estava assim, meu, não, esse ano nós precisamos mandar alguma coisa, porque a gente já está desde 2006 estudando, fazendo um monte de pesquisa, já tem um monte de material, né? E a gente precisa sintetizar isso de alguma maneira. E aí eu estava numa viagem em Caxias do Sul, inclusive com a caravana ecológica, que eu ainda participava da caravana ecológica e estava numa viagem, e numa folga da viagem eu vi que tinha uma feira de livro no centro da cidade de Caxias, e eu fui passear pela feira. E dei de cara com o livro. E aí já lemos ali, já tinha pessoas do grupo que estavam também na viagem, e aí já começamos a ler, falei, e esse conto, né? É um livro com, são vários, são dezenas de contos, e aí tinha esse em destaque, que a própria autora, a tradutora indica, né? E aí a gente falou, é aqui, porque a hora que eu li, eu vi todos os elementos do que a gente já tinha pesquisado, seria muito fácil, assim, né, conseguir construir a dramaturgia. Mas era um formato de conto, né? E aí a gente, então, como que vai fazer isso? A gente precisa mandar o projeto, a gente vai... vamos chamar alguém que possa escrever para a gente. E aí, como a gente já imaginava que o espetáculo requereria um elenco maior do que o número de pessoas que éramos naquele momento, a gente chamou o Luan Valeiro, que naquele momento era aluno da escola de teatro também, estava por perto, a gente participava de outros projetos, e ele já tinha tido algumas experiências com dramaturgia. E aí ele, a partir desse conto, né, que a gente trouxe, e também as pesquisas outras que ele fez, ele compôs essa dramaturgia, né, que ela é original a partir, né, inspirado nesse conto e também de outras referências que ele tinha. E Uhum. aí foi isso. Só que foi muito louco, porque assim, a gente. Então, achei o livro, vai acabar assim, a gente vai ter 10 dias para fazer o projeto. Luan, se você conseguir em uma semana fazer um roteirinho, né, alguma coisa, só para a gente ter um esqueleto, assim, né, para mandar para eles, e depois a gente finaliza. Ele, em menos tempo do prazo que a gente deu, ele veio com o texto inteiro, assim, foi muito rápido, sim. E isso foi muito legal, porque o texto, pouca coisa, pequenos detalhes apenas foram modificados depois, né? Foi a gente, o que ele fez acabou sendo aprovado de pronto, assim. Isso foi muito Uhum. legal. E a respeito do processo de montagem, eu sei que você já deve ter falado bastante sobre isso, né? Porque 10 anos já, mas quanto tempo durou esse processo de montagem para vocês chegarem no resultado primeiro, né? Que você já falou que o Sim. espetáculo vem sendo transformado, mas até a estreia, como que foi esse processo de montagem e tal? Sim, a gente levou mais ou menos 6 meses, porque o projeto foi aprovado, né, em dezembro, janeiro, assim, regularizamos as coisas, e o processo aconteceu de janeiro, fevereiro até agosto, assim. Foi pouco mais de 6 meses, mas a gente já tinha muitos elementos, né? Então, a construção, e aí o texto também já estando pronto, né? Isso facilitou bastante, né? A gente acabou entrando em outros embates, assim, nesse momento, né? Mas a construção em si do espetáculo foi
ela fluiu de uma maneira bem gostosa, assim. A gente tinha também vários profissionais, né? Mas dois que nos acompanharam muito durante a pesquisa, né? Que foi o Alex Lima, que é o figurinista que trabalhou com a gente nesse espetáculo, e o Eric Dávila, que é diretor musical, né, e que fez a direção e a composição sonora desse espetáculo. Então, algumas decisões a gente dependeu deles também, né, a gente foi a partir do diálogo com essas pessoas, e mais algumas outras que assistiram, que a gente compartilhou o processo e que contribuiu, né, para a E gente vocês, construir. quando vocês estrearam, e também nesse primeiro processo, vocês conseguiam imaginar, conseguiam visualizar que o espetáculo teria essa carreira? Porque foi praticamente para todos os grandes festivais de teatro, fez o palco giratório, percorreu o país todo, né? Só está faltando, acho que, sair do país, né? Acho que não saiu ainda, né? Até onde eu acompanhei. Ainda não, ainda não. Mas Mas é uma assim, carreira de muito sucesso para se a gente pensar também no nosso contexto de um grupo de Londrina, né? Que sim, depois do armazém ainda não. Que é Rio, né? Você precisou sair de Londrina para ter essa sim, repercussão, né? sim. Então, a gente não tinha essa noção, né? É claro que quando você se dispõe a um empreendimento, a um projeto, né? Para mim, aquele era um momento muito importante da minha vida profissional, né? Então, particularmente, eu estava colocando todas as minhas fichas nesse projeto, sabe? Estava acreditando muito que seria possível e que seria legal, né? Mas claro que eu não tinha a menor noção do modo como as coisas se deram, né? Nenhum de nós, né? Tipo, a Camila, quando estreou esse espetáculo, ela tinha 14 anos. Tipo, ela, de repente a gente laçou ela, falou, vem cá com a gente que nós... E ela meio sem entender, sabe? Então era uma criança ainda. Então, a gente foi descobrindo, assim, muito. E isso foi muito legal, mas também nos colocou em várias situações que depois a gente precisou rever, né? Porque, de repente, um grupo consagrado, sabe? Mas são pessoas que. Qual é o histórico desse grupo, sabe? O que a gente sabe da vida, né? A gente soube fazer isso. Então, assim, é muito complicado você falar de fórmulas, né, na arte, porque não existe, né? Existe, na verdade, o poder do encontro, né? E a gente teve a sorte de nos encontrarmos num lugar muito especial, né? E comungar de interesses parecidos, né? Que eu acho que isso que nos moveu bastante também, né? Então, é, foi uma grata surpresa, né? E ao mesmo tempo, e aí, na medida que você vai vendo as coisas, você vai ficando cada vez mais grato, né? E confiante nas escolhas que você faz, né? Porque, olha, deu certo, né? Porque a gente tem medo, mas o medo não pode nos impedir, né? E escolher isso, para mim, foi deixar de lado um monte de outras coisas que também me eram caras, sabe? Então, foi talvez isso até mais para mim do que para todos eles, porque todos eles ainda eram muito jovens, ainda estavam começando, né, as suas construções. Eu já tinha um histórico e de repente me vi num embate, assim, sabe? Mas ainda bem que a história me mostrou que valeu a pena. É, mas eu fico imaginando esse impacto de repente você estar chegando nesses festivais com primeira montagem do grupo, um grupo super novo, é, né? Queria entender assim como é que foi esse desafio, porque é um lugar que a gente idealiza um pouco também, né? Esse Sim, esse lugar desse grupo de teatro que já frequenta esse circuito de festivais que a gente sabe que é bastante restrito também, né? É difícil sim. acessar. Então, e assim, de repente você tá numa roda com pessoas que você era fã, sabe? Que você não imaginava, né, tão rápido estar num espaço de diálogo frente a frente com alguém que você reconhece num outro nível, né, num outro lugar.
E aí, assim, eu acho que isso para a gente foi um pouco perigoso no sentido da gente, porque assim, não só para nós, mas eu acho que é para todo mundo, sabe? Quando de repente você faz uma obra muito legal, né? As pessoas gostam e ficam interessadas naquilo, elas querem saber tudo sobre aquilo. E aí tem essa coisa, né, da pesquisa, o que é a pesquisa? Como que vocês chegaram nesse resultado, né? O que vocês fizeram? Qual que é Grotowski? É Stanislavski? O que vocês estão fazendo, né? Com quem que vocês estão? E a gente ainda muito descobrindo, tateando as coisas. E mais do que se espelhar em alguém para, né, reproduzir uma escola, é a gente olhar para si e se entender num processo, né? Que nunca, jamais vai ser igual a qualquer outro, até mesmo futuros nossos mesmos, né? Então, só que aí você tem que dar respostas, né? Você vai num bate-papo, você tem que falar sobre alguma coisa, você tem que explicar o que é, porque senão você sai dali. Então, muitas vezes, a gente acabou também dando respostas que nem eram necessariamente a nossa verdade, né? Mas era algo que... E é no automático, sabe? Não é nem por maldade, mas é também por falta de ter a resposta, e você se sente pressionado numa situação, você responde, né? Mas depois, no tempo, você vai vendo, né, que não é bem assim, né? E essa coisa, né? Porque a gente falava assim, nós somos um grupo que trabalha coletivamente e não temos um diretor. Ora, então como que a gente monta os espetáculos se a gente não tem um diretor, né? Aí levou tempo para a gente entender que nós éramos os nossos diretores, né? Além de estar em cena como atores, atrizes, nós também produzimos e dirigimos os nossos espetáculos. Então nós não somos órfãos de diretor, nós assumimos a direção. Né? E isso é muito complicado, porque você precisa se reunir muito mais vezes, você precisa conversar muito mais, você precisa dialogar em níveis muito profundos sobre o que está se querendo fazer para tentar equalizar o grupo num mesmo pensamento, numa mesma ideia, de entender o que o grupo quer fazer. Né? Então, acho que é um processo de construção, assim. Hoje, nós estamos em um outro lugar, e eu acho que o projeto do livro, né, que a gente conseguiu finalmente lançar agora, semana passada, acho que ele foi muito importante para que a gente pudesse também olhar para o nosso trabalho, para o nosso processo, de uma maneira distanciada, e se entender também, mais do que enquanto coletivo, enquanto indivíduo, componente desse coletivo, sabe? Porque muitas vezes no coletivo você equaliza e de repente você vê um corpo coletivo, mas não vê individualidade nenhuma, né? E eu acho que o processo que a gente passou nesses 12 anos, né? E estamos, na verdade, a gente levou esses 12 anos para compreender isso, né? E não que a gente tenha superado, mas a gente consegue hoje observar essa situação, né? De que a gente precisa construir as nossas autonomias, né? E seguir pelas nossas inquietações e desejos pessoais para que a gente possa construir uma relação saudável com o coletivo, né? Porque o coletivo mesmo, o núcleo Agipaus, não existe. Né? Se você quiser falar com o núcleo Agipaus aqui, você vai ter que ser um de nós para vir aqui falar com você, né? Porque não é uma outra coisa, né? Ele é um espaço invisível que se dá a partir da nossa reunião, né? Mas quem é o Agipaus somos nós, né? Nós que integramos. Então, é muito importante a gente entender esse caminho de se colocar também, né? E de saber como que eu consigo diferenciar o que é o que é do grupo, né? O que é um interesse, um objetivo do grupo e quais são os meus interesses, os meus objetivos, né? E que isso também pode gerar um rompimento, né? Porque eu acho que essa relação coletiva, da maneira como a gente levou, claro que é dolorido, ter que sair um ator, uma atriz, você tem que começar tudo de novo, e também o desligamento, né, desse afeto que foi construído e tudo mais.
mas também eu acho que isso aconteceu de uma maneira natural, a partir do amadurecimento dessas pessoas, sabe? Então, o coletivo proporcionou, o nosso trabalho enquanto grupo, proporcionou um espaço que deixou que cada um crescesse, né? E se conhecesse para que tomasse as suas decisões, né? E seguiram seus caminhos, e alguns ainda permanecem conosco, né? Permanecem nesse mesmo lugar com a prioridade, né? Porque uma coisa é certa, não dá para você fazer meio termo, né? Se você assume uma coisa, ou isso é prioridade, ou não adianta, né? Senão você empurra com a barriga e não dá certo. E principalmente quando você tem relações com outras pessoas, né? Então, até por respeito às pessoas, se você está, você tem que estar integramente. Senão, é melhor que não esteja, né? E tudo bem, saudável e tudo certo, né? Porque o importante é fazer o que se quer, o que se gosta, né? Seja onde for. Sim. Essa questão eu queria voltar um pouco porque é um enigma para mim também. Essa questão de ser um grupo sem diretor. Isso foi uma escolha, não foi o acaso de não temos um diretor, não, não. Isso foi uma escolha. E por que que Foi uma vocês escolha. optaram por seguir nesse caminho? Porque o teatro com diretor também é muito comum, né? Não Sim, sei, não sim. sei mais dizer se hoje em dia no teatro contemporâneo a gente tem mais coletivo ou mais diretor, mas acho que mais diretor, né? Mais grupos com diretor. E eu queria Eu saber por que que acredito que vocês, há sim. 12 anos atrás, escolheram o caminho do coletivo. A gente, na escola de teatro, né, ficamos vários anos lá. Para além do curso regular de 2 anos, todos nós ficamos mais tempo. E participamos de muitos espetáculos, muitas produções. A grande maioria desses processos, né, de como acontece lá na escola de teatro, tem os professores que dirigem, né? O Silvio Ribeiro é o coordenador da escola, e também ele acaba dirigindo vários dos processos ali, de montagem de turma, formatura e outros projetos que ele desenvolve com vários alunos, né? Também tem outros professores que também assumem a direção. E a gente vinha já acostumado a isso, né? E aí a gente propôs, nesse momento, porque assim, é claro que você faz um projeto, os projetos que a gente fazia lá na escola eram projetos interessantes, que nos agradavam também, né? E diziam coisas que a gente gostaria de dizer, mas chegou num momento onde a gente sentia, né? Quando a gente foi se encontrando nessas oficinas, a gente foi compartilhando um interesse por assumir algumas frentes que até então a gente não tinha assumido, sabe? De experimentar mesmo, já que estamos jogando aqui as nossas fichas nesse projeto novo, então vamos fazer nós, ver o que dá. É claro, né, Rachel, que o fato de ser... hoje a gente entende mais o processo de direção como sendo colaborativo do que coletivo. Né? No coletivo, muitas vezes, você está num lugar mais democrático, assim, onde todo mundo precisa, né, fazer as mesmas coisas, enfim. É claro que as decisões, todas as nossas decisões são tomadas em reunião, a gente junto, né? Mas o processo mesmo da direção, ela um assume, um faz uma coisa, outro faz outra, né? Na Pereira da Tia Miséria, talvez, naquele momento, eu e o Guilherme tivéssemos assumido mais frente no processo de direção, de propor coisas, né? Mas a gente também chamou pessoas de fora para nos dar treinamentos, então a gente fez aula de flamenco, a gente fez treinamento de grotesco, de máscara, fez várias coisas, né, para ir se empoderando também, né, e aplicar o trabalho. Mas, na Dona Antônia, por exemplo, né, o trabalho com a Dona Antônia surgiu
com o Tunai propondo, dando uma máscara para o Adalberto, a Rebeca e o André, para eles experimentarem uma coisa nova ali e estabelecer um jogo a partir daquele elemento, né? E isso, daí surgiu a figura da Antônia, e depois a gente começou a desenvolver essa relação da Antônia com o lugar onde a gente ensaiava, com a gente, até que chegou no momento onde a gente tinha essas 3 Antônias, né, e começou a se relacionar com ela. E aí eu, a Camila e o Tunai, de fora, a gente dirigia as ações das 3 Antônias, né? E depois disso inverteu o papel, né? Porque aí chegou no momento onde a gente se entendia enquanto aquela figura do menestrel que acompanha a cena e que conduz o público para essa visita, né? E aí os 3 vieram também nesse processo de nos dirigir, né? Então, assim, esse foi o processo da Dona Antônia, mas também não é uma regra, entendeu? A gente vai a cada processo entendendo possibilidades, né? E não nego que talvez pode chegar um momento que a gente entenda que seja necessário chamar alguém para nos dirigir, né? Eu acho que não há uma restrição, assim como a gente também não é necessariamente um grupo de teatro de rua somente, né? Que a gente faz trabalho na rua, mas faz trabalho na sala, e claro que a rua é um lugar especial, né, que nos é muito caro, e certamente que nós vamos construir outras obras que serão ao ar livre, né, mas a gente não tem o interesse de excluir possibilidades, né, porque são 12 anos, se tudo der certo ou errado, a gente ainda vai ter muito tempo pela frente, né, então acho que não é hora de se definir, né, numa forma, assim, acho que a gente está tateando para descobrir aí, muitas vezes na escuridão, mas em algum momento uma lamparina acende. Sim. Queria saudar aí a Cia Pedras, que estava presente, não sei se eles continuam por aí, mas a Yara fez um comentário ali, né, sobre a questão da rua, ficou lá para trás porque passou. Mas ela falou dessa coisa da democracia da rua, né, de que com certeza estaremos na rua e tal. Saudar também o pessoal de Campo Mourão, que é o outro fã-clube do Agivaldo, né? Giovanni, Eba! Ana Paula, Nayane e tudo mais. Tá aí o Mequetrefe, colega de Londrina, a Laura Chaves, o Odair, o Pedro, tem uma galera bem bacana aí, a Ana Favorim Nossa, também. só gente querida. O Que Vinícius, massa. que ele tá em Floripa, mas é de Campo Mourão, não tem jeito. Tô ligado, tô ligado. Nossa, só gente bacana. Que legal, gente. Obrigado por vocês estarem aí, né? Eu também agradeço aí especialmente a você, Rachel, por esse espaço, né? Na verdade, eu tenho visto aí as suas lives, eu falo, ai, quando é que ela vai me chamar? Ai, que Porque assim, ótimo. às vezes a gente não quer fazer nada, mas às vezes também tá tão ruim ficar parado sem nada que é bom bater um papo, né? Na verdade, esse é o espaço que a gente tem, né? Muito longe do ideal. A gente ainda que trabalha com a relação humana, né? Que depende disso, a gente está se sentindo dilacerado nesse momento, né? A gente não tem espaço, a gente está sem chão, a gente está oprimido, né? Mas o contexto é esse. A rua que a gente tem agora é essa. Essa é a nossa praça, né? É o É, nosso lugar de encontro. E a gente não pode negar isso, né? Neste momento, eu acho que a gente precisa olhar para isso e entender como que a gente pode utilizar essa plataforma da maneira mais saudável possível, né? Que a gente não se corrompa e que a gente possa tatear possibilidades, né? De sobrevivência e sem dúvida, porque eu acredito muito que esses caminhos da tecnologia agora, eles serão cruciais para esse novo tempo. Certamente que a gente nunca mais vai apertar um botão de elevador, né, que a gente vai resolver as nossas reuniões em home office, porque é muito mais organizado, as pessoas dão tempo da outra falar, você é mais produtivo.
é mais frio, muitas vezes, sem dúvida, né? Mas para algumas questões técnicas é muito mais favorável, né? E você consegue ver possibilidades. Tenho visto a Simone Maser e a Patrícia Selonck lá no Rio de Janeiro, elas têm feito a quarentena, né? Experimentando a partir das obras da Armazém, né? Mas também Uhum. tentando abrir para outras possibilidades também, experimentando o que dá para fazer nesse quadradinho, né? O que dá para brincar com isso, né? Tem, claro, uma questão de tecnologia que eles têm o privilégio de ter o técnico lá que ajuda, né? O Tiago, mas estão experimentando, sabe? E isso é legal. É claro que o teatro é o teatro e nada nunca vai substituir, entende? Mas nesse momento não dá para fazer teatro. E a gente É, precisa, né, experimentar o que se tem, o que dá para fazer hoje, né? é, Depois é depois. Depois a gente vê se deu certo ou se não deu, se foi um erro, sabe? Mas agora a gente tem que seguir o nosso impulso, que seja é. ele o mais criativo de experimentação ou mesmo esse de somente observar e ficar na sua quietinho, olhando para dentro de si, né? Porque eu acho que também é importante, a gente precisa dessa introspecção nesse momento para tentar se fortalecer, né? Eu, da minha parte, encontrei essa possibilidade que, na verdade, era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo já, porque eu sou jornalista, né? Então, pergunta é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí descobri, precisei da quarentena para ter coragem de botar cara e fazer uma live que as pessoas falam faz tempo já para fazer vídeo, não sei o quê, e eu não gosto muito, né? Não me sinto muito confortável, mas eu achei bom. Eu gostei de fazer live. Eu falei, ah, cara, então a gente vai tentar revezar entre pessoas de fora e pessoas aqui da cidade, né? E levantar mais essas histórias, porque a gente também acaba pecando um pouco nesse registro, né? Por isso que Uhum. bom, né, que vocês conseguiram lançar na sexta-feira o livro, que ficou lindíssimo, né? E eu acho que é bem a cara de tudo isso que você está contando para a gente lá. Tem a parte de cada um que escolheu os recortes que quis fazer, né? E Sim, sim, escrever tudo. Conta um pouquinho para a gente desse projeto do livro, Rogério. sim. Esse projeto, né, quem é o proponente dele é o André Demarque, né? Ele é um projeto, acho que ele foi aprovado em 2017 para acontecer em 2018. Só que a gente, nos turbilhões das coisas, das demandas, é assim, a gente sabia que não seria um projeto fácil, né? Porque escrever já era uma coisa que a gente já, salvo, né, um ou outra, o grupo não tinha muito essa prática, né, do registro, de escrever sobre o trabalho. Mas a Ah, gente foi sentindo a necessidade de falar, porque as pessoas que veem o trabalho reconhecem elementos da nossa pesquisa que são ditos como genuínos, né, que são coisas que são nossas, né, que são um modo muito específico nosso de manipular os elementos teatrais. Né, que não é nem questão de ser inovações ou nada, mas é um modo de articulação. Né? O nosso modo de trabalhar acaba gerando o trabalho de uma maneira que encanta por motivos vários, né? E só que nunca ninguém se interessou em escrever sobre, né? Às vezes tem uma crítica, tem outra coisa, mas às vezes tinha elementos da pesquisa, do trabalho, que a gente nunca iria ter alguém para falar. Ou, pelo menos, assim, para falar com a propriedade que a gente tem. Porque somos nós os agentes disso, né? Nós que fazemos, que pensamos, que vivemos, que respiramos, que suamos, que sangramos nisso. Então, era necessário que fizesse esse processo também no sentido de amadurecimento mesmo, da gente ganhar autonomia, né, do que se faz, do que se fala, enfim. E aí rolou esse projeto, foi muito dolorido, a gente conseguiu, precisou prorrogar o projeto 2 vezes, e aí esse era o prazo limite, assim, tipo, ou vocês aham. entregam, ou vai ficar com o nome sujo na prefeitura. E aí rolou, né? Mas rolou, mesmo com essa pressão, rolou da maneira natural, no tempo que ele tinha que acontecer. Né? A gente se dedicou com muito carinho, né? Com muito amor a isso,
e aí, porque também a publicação de um livro não é só você escrever o texto, né? É você produzir tudo. E tem muito detalhe, coisas de correção, e a parte do design, a parte da diagramação, da edição, um monte de questão que pega. E então, assim, nesse começo de ano, a gente viveu nesse turbilhão, né? A gente teve uma ajuda. Eu não sei se a Jussara está aqui ainda, mas a Jussara Trindade, que inclusive hoje eu vou falar com ela numa live no perfil do Núcleo Wise de Pausa, às 9 da noite, né? A Jussara fez o prefácio do livro. A Jussara é londrinense, mas ela viveu no Rio de Janeiro e hoje vive em Porto Velho, né? Dá aula lá na universidade. E ela é pesquisadora do teatro de rua, faz parte da RBTR, que é a Rede Brasileira de Teatro de Rua. Enfim, e aí ela também nos ajudou nisso. E a gente teve a ajuda também da mãe da Camila, porque ela é professora, né? Trabalha com história, com pedagogia, e aí chegou um momento que alguns de nós estávamos com muita dificuldade, né, para escrever, e a gente desesperado, precisamos terminar esse projeto, e como é que vai ser? Aí ela sentou com a gente, falou, não, ó, é aqui, vamos, o que vocês querem falar, né, vamos aqui, foi entendendo junto com a gente, né, nos instigando para descobrir como que seria essa coxa de retalho, né, e de fato, como você disse, né, o livro foi optado nessa situação de que cada um tem a sua parte, que fala sobre o que lhe interessa. E os assuntos se cruzam muito, né? Muitos assuntos são repetidos, mas é sempre com algo novo, porque tem a visão da pessoa sobre aquela mesma questão. Né? Então vai meio que decalcando o mesmo lugar, né? Vai virando uns rabiscos em cima de rabiscos sobre uma mesma coisa. E eu acho que aí o público, o leitor e a leitora acabam entendendo esse caminho, aonde que para nós mais pega, né? O que para nós é importante, né? Enquanto grupo. Por mais que eu tenha um distanciamento da escrita de cada um deles, eu acho que nenhum de nós tem essa noção que vocês de fora têm, né, sobre essa leitura. Também para nós sempre foi muito arriscado, assim, será que é isso mesmo? Será que isso é legal? Será que isso vai interessar? Será que o que a gente está escrevendo tem alguma importância para as outras pessoas? Né? Claro, eu acho que é um processo, mais do que qualquer coisa, para nós. Né? E foi importante para nós. Para o nosso processo, para a gente se entender enquanto artista, se madurar, né? Mas é claro, né, que é uma produção, que tem investimento e tudo mais, então não é uma coisa para afagar o nosso ego, simplesmente, entendeu? A gente coloca ali inquietações e questões nossas que certamente deve se reverberar em muitos outros coletivos, em muitos outros grupos que também estão começando, que também estão tentando se entender, descobrir, né, como caminhar. Então, é isso, assim, e também a gente fica um pouco ansioso, porque, assim, não conseguimos fazer ainda a publicação física do livro, o que vai ser, assim, eu acho que a peça física vai ser muito bonita, porque os meninos cuidaram muito, tem um design muito legal para a obra, então nós estamos ansiosos para ver isso, mas também dá uma ansiedade, porque parece que o tempo do livro, de uma publicação, ele é outro de um espetáculo, né? É porque, assim, o espetáculo você vai, assiste, né? E você se manifesta a partir daquilo. O livro, por mais que você tenha o livro, não quer dizer que você vai ler o livro, né? Porque o livro é uma coisa que tem uma relação que vai chegar uma hora que vai dar certo o livro, de você ler. Aí você pega e namora ele, lê e entende, né? E aí você vai ter um retorno sobre aquilo. Então, foi jogado ao vento, né? Agora, vamos ver como é que volta. O projeto Oi? contempla a publicação também. Sim, sim, a gente só não fez a impressão por conta da quarentena, né? E tá esperando o quanto antes para fazer. E aí vai Mas ser feita uma distribuição para produtores, para grupos, escolas, universidades e outros tá. grupos do país inteiro. A gente pretende fazer isso.
Mas vale lembrar, gente, que o livro está disponível na versão digital em PDF ou para navegar no site do Núcleo Ais de Paus, Exatamente. www.ecc.com.br. A gente Exatamente. está já entrando nos minutos finais, 8 minutos, e queria dizer que as pessoas que estão online que quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai tentar responder. Tem uma pergunta aqui da Laura Chaves, e ela pergunta: você acredita que o grupo poderá em breve vir com algum trabalho que retrate esse momento? Passa pela cabeça Olha, fazer um trabalho a A partir desse gente, a momento? gente está, a gente está em pesquisas, né? Mas a gente não tem assim, é porque o espaço que a gente tem para se encontrar é virtualmente, né? É dessa maneira, só nas videoconferências. Então, a gente tem tentado seguir com algumas pesquisas, assim, alguns estudos, estamos esboçando situações, mas é muito complicado, né? Porque da prática, né, normalmente é ir na sala e treinar na sala e de lá criar. Né? Mas a gente está, como a gente já tinha feito, né? A gente já tinha iniciado esse processo de treinamento para uma pesquisa nova, já estava com alguns materiais assim. E aí, agora, a gente tem retomado essa pesquisa teórica de entender, né, onde que a gente chega, quais que eram as inquietações de cada um de nós, e também agora, a partir desse momento, né, o que, que pega mais para todo mundo, né? Acho bem possível que depois disso, certamente essa obra vai ser afetada com essa situação de agora, né? Certamente, eu acho que vai ser vai estar presente na arte, né? No mundo inteiro a partir de agora, pelo menos assim para esses próximos anos, né? Porque é um baque, está sendo um baque muito forte, né? Mas é isso, ainda não há nada concreto, mas a gente vem pesquisando, se alimentando e provavelmente em breve deve ter. Eu queria aproveitar, Rachel, só para falar uma coisa aqui antes que acabe, que a gente tem a gente está abrindo uma campanha de contribuição para o grupo. Né? A gente está iniciando agora, a partir do lançamento do livro, uma série de lives. Então, hoje eu vou receber a Jussara Trindade, e aí a gente tem uma programação de muitas lives que vão acontecer, e para a gente ir discutindo sobre temas diversos, né? Apresentando um pouco do nosso trabalho, dialogando com outros artistas, outros profissionais, que estão relacionados ao nosso trabalho também, são parceiros, e aí como um espaço também de divulgação para uma campanha de um chapéu virtual, né? Então, quem tiver interesse em contribuir com o Núcleo Ais de Paus, seja assim, quero comprar um espetáculo para vocês apresentarem quando não tudo isso tiver passado, ou assim, quero ajudar, quero dar uma contribuição de R$ 10, que é o que eu tenho aqui, eu acho que vocês merecem, ou ajudar, porque a gente não tem, né? Nós estamos sem poder trabalhar, e é o nosso trabalho, é só das apresentações que a gente tem recebido. Nós não temos nenhum projeto de manutenção do grupo, né? Então, a gente depende dessas ajudas. Então, quem se interessar em contribuir com o grupo, que tiver, né, algum interesse, só entrar nas páginas das redes sociais, ou mesmo lá no nosso site, do Núcleo Ais de Paus, e falar, quero contribuir. Na Tá. mensagem, manda inbox que a gente responde e vê como que viabiliza isso. A Prefeitura de Londrina não fez nenhum edital de apoio aos artistas até o momento? Não, aqui a gente tem lutado para garantir pelo menos o repasse dos projetos que já estão aprovados. Entendeu? Porque tinha vários projetos para acontecer esse ano, inclusive esse nosso do intercâmbio, né, em São Paulo, mas nosso repasse não foi feito ainda. E de alguns outros projetos também não foram feitos. E há uma apreensão, assim, porque está entrando no pico da pandemia, e conforme a coisa acontecer, aí tem se falado de um possível contingenciamento da cultura para poder suprir a saúde. Então, e é claro que é de nós que vai tirar, né? Mas
Mas assim, ainda não há nada, né? São especulações, mas a gente fica nessa sombra, assim, né? Sem qualquer certeza. O que está acontecendo no plano federal é a PL lá, que a Jandira Fegali está como relatora, e eu acho que é hoje a votação, né? Para um plano emergencial para o setor da cultura. Então, tá rolando isso assim. Ah, e também tem mais Aham. um recado, se der tempo, Fique à que é que vontade. está rolando o encontro virtual da Rede Brasileira de Teatro de Rua, da RBTR. Né? Está acontecendo em plataforma virtual, pela página do YouTube. E aí é onde tem se discutido, né? Os artistas de teatro de rua do Brasil inteiro estão se encontrando em videoconferência para discutir questões da política cultural, do fazer teatro na rua, e também um dos temas foi esse da semana passada, dessa lei que está sendo votada hoje. Na sexta-feira ainda tem mais 2 encontros, nessa próxima sexta-feira e na da semana que vem, sempre às 5 horas da tarde. Né? E aí quem quiser entrar lá para assistir também pode participar no chat, enfim. É pelo Facebook? É pelo YouTube YouTube da da Rede Rede Brasileira Brasileira. de Teatro de Rua. Isso, isso. Tá. Que horas hoje tem o encontro? Não, é sexta-feira, às 5 Sexta. horas da tarde. É das 5 às Tá. 8. Beleza. E aí também lá tiveram 2 encontros já, né? Nas últimas 2 sextas-feiras. E esses também estão disponibilizados lá na página. Então, quem quiser acompanhar o que já teve de discussão, enfim. Beleza. É isso. Dá um oi para Nath Stuck, que ela já deu alguns looks pra Ah! gente aí. E a gente passou batido, acabou não vendo, que a gente se empolga na falação aqui. Ai, gente, E eu não vi nada, desculpa. é, o Danilo também está falando da nossa luta aqui em Maringá para conseguir viabilizar algum edital via prefeitura também, né? E por enquanto Aham. ainda não conseguimos desenrolar, esperamos que saia em breve. Começou a contagem regressiva aqui, 20 segundos. Oh, Obrigada, minha Rogério. querida, muito obrigado, gratidão. Que a gente se Beijo. encontre aí mais vezes em outros espaços, Sim. tá bom? E E essa logo isso vai live, passar. Um amém, vai beijo passar. Beijo, força para nós. para nós, Valeu, força. Até beijo, mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. valeu.